Shalom, povo de Deus, até que o Senhor nos ajudou. O Senhor tocou-me, falou comigo para eu partilhar uma parte do meu testemunho. Eu não sou muito aberta, como parece. Eu não falo muito da minha vida. Posso falar do poder de Deus, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor fez na minha vida, mas quem realmente sou eu, ninguém me conhece. Podes ir lá, eu estou no distrito há 16 anos, ninguém sabe mais ou menos quem sou eu. Sempre vê algo imprevisível de mim, porque o Senhor me deu sempre uma estratégia do silêncio e saber agir na hora certa para o inimigo não destruir. E nem pensamento não consigo comunicar. Eu oro às vezes em línguas para o inimigo não ouvir aquilo que eu tenho que fazer. Deus me chamou muito cedo. Com 12 anos eu já conheci, eu confessei a Jesus como o Senhor e Salvador. Cresci com essa intimidade, já evangelizava para outras crianças, para aceitar a Ele. Na escola, em qualquer lugar onde eu frequentava, fazia até jejum para fazer teste. Eu cresci com dependência de Deus. Eu queria conhecer esse Deus porque não queria ir para o inferno. Conheci um Deus de terror e mais tarde conheci um Deus de amor. Agora eu quero ver esse Deus, quero ver Jesus, não por meio do inferno, mas abraçar aquele que morreu por mim na cruz. Essa é uma das razões do meu viver todos os dias. E nesse desenvolver cristão, fui aprendendo mais, tive muitas fraquezas. No início do cristianismo, há um nível de fanatismo, tudo, você vê no tempo do extremo, vê todo mundo com defeitos e sempre em querer selecionar algumas pessoas que não podem estar em perto de ti. E mais tarde você vai entender que nós todos dependemos de Deus e todos temos que conviver e temos que nos apoiar. E a palavra de Deus diz que suportar uns aos outros. Foi nessa dependência que fui entendendo os comportamentos e sempre teve dentro de mim um sonho de querer servir a Deus. Um sonho ardente, muito ardente. E com 16 anos eu fui ao seminário. E quando cheguei lá, eu fui uma das melhores alunas daquele seminário, porque era minha paixão servir. E recordo-me uma vez que eu tinha uma aula de hermenêutica. Quando eu tive essa aula, eu surava outros meus colegas, coisas da academia, porque eles pregavam mal, interpretavam mal. Chegou a minha vez, e eu falava coisas sem sentido, fiquei muito frustrado. Conheci até a praia de Costa do Sol. Nesse dia, foi dia 16 de agosto, meu pai completava anos. E eu quis lá, fui perguntar a Deus: Senhor, se não me chamou para te servir, me tira. Porque o que aconteceu comigo é estranho. Eu tive uma malária, fui ficar em casa decepcionado. E os colegas nem se aperceberam que eu não estava dentro do internato. E voltei para lá, meus pais me deram muita força, me apoiaram. E voltei para o seminário. Comecei a respeitar qualquer um que prega. Comecei a respeitar o chamado de cada pessoa. Porque eu sei que pregar não é fácil, é Deus que tem que falar. Aprendi a depender desse Deus, aprendi a ter humildade de ouvir Deus e a reconhecer que todos são chamados para Deus e cada palavra que sai da palavra de Deus, cada um tem a sua forma de trazer, mas eu tenho que ouvir e apreciar porque é Deus falando. Então, isso mudou muito o meu historial. Fui pesquisando, fui trabalhando com várias igrejas, me atraía com os homens de unção, aprendia como é que eles oravam, como é que eles falavam. E não tinha domínio da internet, nem de YouTube, nem nada. Não sabia do que estava acontecendo nesse mundo. Fui conhecendo um ministério e esse ministério me proibia de pegar a internet. Eu sou uma crente obediente quando acredito. Você pode até pensar que está a me formatar. Quando eu acredito em ti, eu estou para te ouvir. Mas quando eu percebo que é uma matracada, as coisas começam a mudar aí. Então, e eu oferecia tudo que eu tinha. Deus me abençoou, porque Ele sempre me deu discernimento dos investimentos. Semeia aqui, faz aquilo. Então, quando estou na causa, tenho um pensamento de ver a obra crescer. Então, uma dessas vezes, me apercebi, Deus me mostrava em sonho que eu estava num lugar errado, que estava no ministério errado, mas eu não acreditava, eu pensei que fossem coisas da minha cabeça. E eu até queria doar muita coisa. Ele dizia que esses não são meus e você vai ficar com essas coisas. Então, um dia desses, eu me percebi que alguma coisa não estava bem. Quando uma das pastoras daquele ministério me diz que estava a ser maltratado com aqueles pastores, não acreditei. Aquilo me frustrou.
Me frustrou. Eu disse, o quê? Então, o que estão a dizer não corresponde à verdade. E não vive a verdade. E eu recordo-me que estava até com um irmão que uma das vezes me fizeram assinar um documento sem nada. Eles queriam carregar quase todos os meus bens. E eu até disse, isto aqui não tem a legalidade, mas eu vou assinar. Assinei e não carregaram nada. Porque eu já estava a entender. E depois convocaram para um jejum. Não, oração. O Senhor disse que faça jejum. Eu fiz jejum de 7 dias. A destruir as muralhas de Jericó. Eles não tiveram posse das minhas coisas. E no meio de tudo isso, fiquei frustrada. Eu não quis mais saber de igreja nenhuma. Não desisti de Deus. Desisti da igreja. Desisti de homens de Deus. Eu não queria mais saber. E quando chego na igreja, chego em casa, já comecei a usar o telefone, comecei a ouvir os brasileiros a falarem. E tudo que diziam para mim fazia sentido. Eu disse, agora já posso não ir para nenhuma igreja. Só por telefone, vou ouvir a palavra e dou um lá que acabou. Estou fora. Então, fui ouvindo que muita coisa que estava acontecendo comigo era exatamente, comecei a ouvir tudo e começava já a fazer sentido. Comecei a seguir esses profetas. Fui conhecendo esses profetas. Começaram a transferir os dons que eles tinham sobre a minha vida. Começaram a me dar ensinamento. Começaram a fazer parcerias comigo. E eu mergulhei. Porque a Bíblia diz que pede o amor, pede o dom que tu quiseres, Ele te dá. Então, nós podemos pedir o que nós desejamos. E Ele vai nos dar. Eu pedi a Deus para ganhar almas. Pedi a Deus para salvar. Pedi a Deus para servir a Ele em espírito e em verdade. Então, comecei a ter conexões com vários ministérios internacionais. E em cada fase, Ele me dizia o que eu devo fazer. Eu abro mão de qualquer coisa. Ele me exigiu muito de mim, que hoje não posso falar. Eu abri. Doeu-me, mas abri. Cada coisa que Ele me manda fazer, eu fazia. E eu recordo-me que uma vez, Ele me mandou para a África do Sul, depois do Covid. Eu não conhecia a África do Sul. Ele disse, vai lá ficar num quarto de oração. E eu paguei 3.000 randes, mês. Ele me mandou num lugar, depois foi me mandar no outro. Deus mandou até pessoas para suportar isso. E eu disse, Senhor, o que eu vim fazer? É para ouvir a minha voz sem distração. Ora pelos ministérios. Lá era um quarto de guerra. Fiquei mais ou menos 6 meses. Ele disse, volta para Moçambique. E voltei para Moçambique. Quando Deus te levanta, Ele te levanta com pessoas para te suportarem. Ele não te levanta sozinho. Então, quando alguém fica pedinte, deve questionar se é Deus que lhe chamou. Porque há momentos de provação. Espera no Senhor, mas não seja pedinte. Porque quem te levantou tem mais interesse do que você. E eu comecei a obedecer a esse Deus. Comecei a andar com esse Deus. Ele começou a mostrar vários ministérios de oração, poderes, intercessão, segredos de luta. E de tudo isso o Senhor sempre me deu batalha. Me mostrou o que fazem o mundo das trevas, que tudo era imitação daquilo que Deus nos manda fazer. E que o cristão não se apropria disso. Então, eu queria partilhar isso. Eu amo a Deus. Estou aqui para servir a Deus em espírito e verdade. Não estou aqui para aparecer, nunca quis aparecer. Quem me chamou, Ele que me faz aparecer. E podem ver, nunca pedi like, nunca pedi para se inscrever, dificilmente. Por quê? Porque quem levantou o meu ministério foi Ele. Ele levantou. No mês eu tive mais de 1.000 inscritos. Depois Ele disse, para de fazer as lives, faça outra coisa. Eu fiz. Eu abri a mão de muita coisa que Ele mandou abrir. Então, e para eu estar agora nesse propósito de Moçambique, Ele me preparou há 3 anos. Para eu estar aqui nessa posição que estou a me encontrar agora. Ele me fez escalar montanhas que se alguém tivesse me mostrado logo na primeira, eu não teria subido. Porque eu pensei que fosse uma coisa corta. Andei uma coisa de 3 horas dentro a subir montanha, de uma forma estreita, que não tinha nem como para voltar. E lá fui carregando unção e fiquei até, tive que voltar a me recuperar em Moçambique, porque para descida não era possível. E ali você pagaria qualquer valor para ver alguém vir te carregar. Mas era uma das provas que Ele estava me mandando. Essa última vez o Senhor me mandou levar de Moçambique água, azeite, sal, trigo, suco de uva, para ir levantar a libertação e a prosperidade de Moçambique. Fui levantar o altar para o Senhor no Monte Santo Antônio, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Cuiabá. Fui lá à noite, com os homens de Deus me acompanharam. Desde já agradeço essa igreja.
Então, esse ministério me acompanhou, subimos, escalamos às 0, porque de dia não é possível, lá faz muito calor. Escalamos às 0 e descemos às 4. Entreguei um bom país lá. Este ano, em fevereiro, o Senhor me mandou para ir para... Quando eu vi o conflito homem-animal no Parque Nacional del Povo, ele disse, urgente, salva o teu país. Eu saí, corri, fui a Cuiabá. Tudo ele fez rápido. Eu cheguei lá, me prepararam espiritualmente, o Senhor me usou, me ungiu para libertar mais de 5 ministérios. Deus me usou para curar mais de 1000 pessoas, instantaneamente naquele lugar, de várias doenças. Ele me usou para libertar pessoas de álcool, da prostituição. Então, tive uma oportunidade e também recebi muito naquele lugar. Então, estamos num propósito. Vamos criar a nossa intimidade com Deus, não com o homem. Vamos criar a nossa intimidade, não com placa religiosa. Vamos criar a nossa intimidade em querer libertar Moçambique em espírito de justiça. Por isso, não tenha um sentimento de ódio. Tudo que aconteceu no meu processo dentro do meu partido era para este momento. Tudo contribuiu para o bem. Eu, sem me aperceber, não sabia que eu estaria aqui. E eu estou grata por tudo que Deus faz. Estou aqui para a obediência. Simplesmente, Deus me mandou partilhar isso convosco. Talvez era importante que algumas pessoas saibam, mas eu não gosto muito de falar de mim. Sou muito discreta. Só falo aquilo que o Senhor me manda falar. Há coisas que eu vejo que Ele não me manda dizer. Há coisas que eu sei que vai acontecer que o Senhor não me manda falar. Simplesmente quando Ele diz que faz isso, eu faço. Porque eu estou para ouvir a voz dEle sem distração. Criei uma intimidade com Deus. Ele queira que nesta noite você também crie essa intimidade. Pede o Espírito Santo, Ele vai te visitar. Ele é real, existe. Sem placa religiosa, diz que eu quero sentir. Não é coisa de outro nível. Não, há coisas de fé, instrumentos de fé, que ainda não estão preparados para verem. Ainda não estão preparados para verem. Por isso eu estou aqui a liberar através da palavra. Porque podem ficar escandalizados. Mas eu aprendi a matar o inimigo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Esses ainda nem foram tocados. É o começo da dor. Coisas grandes ainda vão acontecer. Porque Deus está a preparar as pessoas para sair de forma pacífica. Se não quiser, vão ver que nós vamos trazer como é que isso vai acontecer. Eu simplesmente, quando Ele me mandar agir, vou agir. Eu aceito ser usado por Ele, aceito ser usado como instrumento. Estou limpa para o Senhor me usar. Abri meu coração para Ele. Não sou justa, sou sincera. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.